Graça e paz, queridos. Eu tô aqui que eu já vou compartilhar. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E nós da Igreja Nova Jerusalém Taquara já estamos aqui apostos na imersão de hoje, que com certeza que o Espírito Santo fale contigo nessa noite em nome de Jesus. Eu vou compartilhando aqui, vou enviando para os grupos, só um momentinho, eu tenho que enviar. Vou pedir para meu maridão enviar no grupo dos casais, dos varões, né? Enquanto eu envio aqui no grupo das irmãs e nas empreendedoras também. Aqui, ó, Prudente, Zé BD. E nas empreendedoras, tá aqui. Pronto. Então, estamos iniciando agora a nossa imersão. Que Deus abençoe. Vamos ver quem tá chegando. Até agora não chegou ninguém ainda. Ninguém que eu tenha visto aqui. Mas se você estiver chegando, dá um oi aí pra gente. Dá graça e paz pra gente. Que a gente vai fazer essa imersão hoje. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe a sua casa. Nós vamos estar orando nesse momento. Ih, minha tela foi. Volta aqui. Achei minha tela no computador. Então, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Contagem regressiva para o Natal, né? Hoje é dia 21 de dezembro. Estamos em contagem regressiva para a ceia de Natal. E se você está como eu, ainda aguardando em Deus o socorro e a resposta que vem de Deus, a gente vai estar falando sobre isso. Porque Deus é quem dá a última palavra. Deus é que dá o socorro bem presente no momento da angústia. Ele é que é a nossa fonte de toda alegria, a nossa fonte, o nosso socorro, o nosso baluarte. É o Senhor, nosso Deus. E a gente vai falar sobre isso. Desculpe, vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus pedindo a graça dele sobre nossas vidas. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado pelo teu agir, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor, sendo derramadas sobre as nossas vidas. Senhor, abençoa aqueles que estão no seu lar, abençoa aqueles que estão no caminho, aqueles que já estão reunidos com a sua família, aonde estiver um dos teus filhos, abençoa neste momento, derrama a tua unção, derrama a tua graça. Ser conosco aqui nesse momento de imersão, dá-nos a tua bênção, ó Pai. Que essa mensagem se direcione a muitos corações, Senhor. Nós te pedimos a tua graça em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deixa eu ver aqui. Ainda só entrou a igreja, né? Ou tem mais alguém aí? Porque aqui o meu só tem a igreja. É. Só um momento, sim. Por enquanto. A gente vai... A gente vai iniciando aqui. Vê um pouquinho d'água para mim, por favor. Enquanto a gente aguarda o povo chegar. O povo que deve estar no corre-corre também, de Natal. Mas eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco. E aí a gente vai falar hoje, eu vou fazendo a introdução, enquanto eu vou esperando o povo chegar, a gente vai fazendo a introdução. A gente vai estar falando hoje sobre a Batalha de Jericó. Mas a gente vai estar falando, eu não vou falar somente sobre a batalha em si, no aspecto bíblico, mas eu vou trazer para a nossa vida, porque a batalha, a passagem bíblica, você já conhece. Então a gente vai trazer para a nossa vida nesse momento, a batalha de Jericó. O que significa essa batalha para cada um de nós? O que significa essa batalha nas nossas vidas? O que significa essa batalha dentro, sabe, da nossa casa, da nossa família, interiormente? Porque a gente está chegando na contagem regressiva para o final do ano, contagem regressiva para o Natal. E a gente gostaria de ter realizado tantos sonhos e não realizamos. Tantas coisas que a gente gostaria de ter alcançado e ainda não alcançamos. Ainda não, porque o tempo ainda não acabou. O tempo pertence ao Senhor. E eu creio que Deus vai estar
Deus tá agindo, sabe? Deus não perde o controle de nada. Ainda que você ache que tudo está perdido, Deus está no controle. Foi assim com o povo, foi assim na batalha de Jericó. O povo não estava compreendendo muito, mas a questão era obedecer a Deus. E aí, nós vamos falar de 5 tópicos muito importantes nessa batalha. 5 tópicos que são lições de vida para cada um de nós. 5 tópicos que nos fazem ver, que nos fazem perceber o quanto Deus nos ama e as suas misericórdias estão dentro das nossas vidas. A gente pode ver em primeiro que a fé envolve seguir a Deus. Na batalha de Jericó, o que é dentro dessa batalha? A primeira coisa que a gente vê é que a fé envolve o seguir ao Senhor. A fé envolve na confiança. A fé envolve colocar Deus acima de todas as coisas. A fé envolve aguardar o agir de Deus. Quando pensamos na batalha de Jericó, muitas vezes pulamos o relato da visão de um anjo com Josué, lá no capítulo 5. Focamos mais a marcha ao redor das muralhas de Jericó e no grito da terra final. No entanto, é o anjo que fornece as determinadas instruções sobre como Israel alcançará a cidade de Jericó e como Josué vai fazer isso. Então, na verdade, a gente fala muitas vezes sobre a batalha de Jericó, levando já para o momento em que o povo começa a dar as voltas. Mas antes disso teve um preparo. E antes disso, Deus passa todas as instruções. O anjo passa todas as instruções a Josué. Antes da batalha tem o preparo. Querido, preste atenção. Algo muito importante nessa noite, nessa imersão. Essa batalha que você está vivendo, essa luta que você está vivendo, sabe? Essa guerra espiritual que você está vivendo. Eu creio ou eu não creio? Eu confio ou eu não confio? Em nome de Jesus, você já está sendo preparado. Deus não vai te colocar numa batalha, Deus não vai permitir que você entre numa batalha sem te dar as armas certas. Josué, antes de levar levar o povo a rodear a cidade de Jericó, no capítulo 5 do livro de Josué, o anjo chega para Josué e passa as instruções, todas as instruções que Josué tem que fazer antes da batalha de Jericó. Deus já te passou as instruções para você não desistir. Deus já te passou as instruções para você não olhar para trás. Deus já te passou as instruções dizendo que no mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. Deus já te passou as instruções que ele é mais do que poderoso na tua vida. Deus já passou as instruções que quando você é fraco é aí que ele se faz forte. Deus já te passou as instruções sobre a graça sendo derramada sobre a tua vida de maneira incessante. Esse momento que você está vivendo, Deus está contigo em nome de Jesus. Ô pastor Tadeu, a paz, Manelzinho, a paz, que Deus abençoe. Esse momento que você está vivendo, Deus está nessa batalha. Deus não te abandonou. Porque o anjo, antes de que Josué preparasse o povo para ir para Jericó, ele passa as instruções. Depois você lê com calma o capítulo 5. E aí, essa interação entre Josué e o comandante do exército, que é o próprio Senhor, as escrituras registram que Josué faz uma pergunta para esse anjo que aparece diante dele. A gente vai lá, abre a sua Bíblia agora no livro de Josué, capítulo 5. Você vai abrir lá no livro de Josué, capítulo 5, a gente vai ler o verso 14. A gente vai trabalhar em cima disso. Capítulo 5, verso 14. Vamos ler todos juntos. O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu Senhor tem para mim? Ou seja, Josué pergunta, em outras versões, vai dizer que Josué perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? O anjo dá uma resposta
que muitas vezes a gente não presta atenção. Mas o anjo dá uma resposta que define tudo nas nossas vidas. Não somente definiu lá com Josué, mas define até hoje dentro das nossas vidas. O anjo chega para ele, como é que o anjo responde a ele? Lê aí, por favor. O homem respondeu: na verdade cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu Senhor tem para mim? Ou seja, ele é comandante do exército do Senhor. Quando Josué pergunta: você é um dos nossos, você é por nós ou por nossos inimigos? Ou um dos nossos inimigos? O anjo simplesmente responde para ele, o anjo simplesmente vai dizer para ele: nenhuma coisa nem outra. Eu sou comandante do exército do Senhor. Sabe o que é isso, queridos? Porque não está no nosso controle, não está nas nossas mãos o controle de nada. E nem nas mãos dos nossos inimigos. Tudo pertence a Deus. E Deus tem o controle de todas as coisas. Não é a nossa vontade. E nem a vontade do inimigo. Mas que prevaleça a vontade de Deus sobre todas as coisas. Que seja sempre a vontade de Deus sobre todas as coisas. Aquele anjo não estava ali para fazer a vontade do povo de Israel ou para fazer a vontade do povo contrário a Israel. Mas aquele anjo estava ali para que prevalecesse a vontade de Deus. A vontade de Deus que foi descrita desde a criação do mundo. A vontade de Deus que foi prometida a Abraão. A vontade de Deus que foi feita lá em Jacó. A vontade de Deus que foi feita para uma geração. A vontade de Deus que foi feita na sua vida, na minha vida, na vida da sua família, na vida da igreja. Nós estamos aqui para isso, para que seja feita a vontade de Deus sobre todas as coisas. Não interessa se você gosta ou se você não gosta, se você está satisfeito ou se você não está satisfeito. Sabe, a questão aqui não é essa. A questão aqui é que nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E era a vontade de Deus instruir Josué, porque uma promessa foi feita para a conquista de uma terra. E o anjo passa todas as instruções para Josué. Josué, não vai ser no seu modo de agir. Não vai ser na sua estratégia de guerra. Não vai ser da sua forma, mas vai ser da forma que Deus quer. Eu não estou aqui porque porque Israel quer desse jeito e nem porque o povo contrário quer do outro. Eu tô aqui porque o Senhor dos exércitos me mandou vir. Eu sou comandante do exército do Deus vivo e tudo vai transcorrer como o Senhor, o dono do Todo-Poderoso, quer. É essa a questão. E aí o anjo queria dizer para Josué, essa cena é muito importante, porque pode ser muito fácil para nós supor que o Senhor poderia estar sempre do lado de um ou do lado do outro. Mas aqui podemos observar que a vontade de Deus é soberana. Nós, infelizmente, somos limitados. Sabe por quê, queridos? Deus vê além e Deus sabe de todas as coisas. A vontade de Deus é soberana, perfeita e agradável. Ele sabe a melhor estratégia. Tá difícil nessa guerra? A guerra tá durando muito. Meu Deus, se passaram tanto tempo, como é que tá? E isso não desata? Querido, passa pro comandante do exército do Deus vivo, que é o próprio Deus. Entrega na mão dele e deixa ele te dar a estratégia de guerra. No entanto, quando o anjo responde nenhum, ele comunica uma verdade profunda sobre a posição de Israel diante do Senhor. Se o anjo diz que estava ali por causa da vontade de Israel, Israel poderia crer que por sua própria força estaria vencendo a batalha. Mas quando o anjo diz que está ali por vontade,
e por misericórdia e por ordem do Senhor Deus Todo-Poderoso, comandante do exército do Deus vivo, Israel só naquele momento, assim como eu estou falando de Israel, Josué simbolizando Israel, e naquele momento em que Josué se prostra e diz: fala que o teu servo ouve. O que diz o meu Senhor ao seu servo? É Israel se prostrando e dizendo: essa guerra, quem vai comandar é o Todo-Poderoso. Essa guerra, quem vai me dar as armas de guerra vem do Todo-Poderoso. Pela minha força, eu não consigo guerrear. Pela minha força, essa conta talvez você não consiga pagar. Pela sua força, esse problema financeiro você não consiga resolver. Pela sua força, certamente você não está vendo mais saída. Pela sua força, certamente você não está vendo por um escape. Pela sua força, realmente você não sabe qual decisão tomar. Mas deixa o Senhor dos Exércitos colocar nas tuas mãos as armas de guerra necessárias, porque Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. E Ele sabe como agir. Ele sabe como fazer. Ele sabe o que tem que fazer nesse momento. Deixa Deus fazer o que tem que ser feito. E que possamos, sabe, andar dentro da vontade de Deus. Aqui tá congelando. Deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Deixa o agir de Deus fazer o que tem que ser feito. Deixa Deus colocar na tua mão as armas de guerra necessárias. Porque algo Ele vai fazer. Item 2. Então, no item 1, a gente já vê que a fé envolve seguir a Deus. Seguir a Deus em todas as coisas. Aceitar tudo que o Senhor tem para nos dar. E deixar Ele trabalhar. Deixar Deus trabalhar. Deus não precisa de ajuda, querido. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós é que precisamos dele 24 horas do dia. 365 dias no ano. E 7 dias por semana. O tempo inteiro. Segundo, o poder da adoração. A queda dos muros de Jericó nos ensinam o poder da adoração. A marcha diária pela cidade deve ter parecido para os habitantes de Jericó algo estranho, da mesma forma que parecia para os guerreiros de Israel. O objetivo de marchar ao redor da cidade não era mostrar a força ou o poder de uma nação. O objetivo de marchar ao redor dos muros de Jericó era mostrar a fidelidade de Israel a Deus por meio de um ato de adoração. Quando eu obedeço, quando eu me prostro, quando eu sirvo a Deus, eu adoro. Você compreendeu isso? Ali, aquelas voltas que o povo estava dando, não era um simples ato de obediência, mas aquelas voltas que o povo está dando é um ato de adoração. Porque a Bíblia diz que esteja onde estiver, seja no vale, seja no deserto, seja no campo, eu tenho que adorar. Passando a necessidade que eu estiver passando, eu preciso adorar. Eu preciso reconhecer a sua soberania e dizer que nada, absolutamente nada, é superior ao nosso Deus. Adorar em todas as circunstâncias. Enquanto o povo lá se desespera, enquanto o povo do inimigo está tentando decifrar
qual é a nossa estratégia de batalha, a gente simplesmente adora, porque a estratégia não é nossa, a estratégia é de Deus. E Deus mandou fazer o quê? Deus mandou adorar. Então eu vou dar 7 voltas adorando. Nessa situação que você está passando, nessa dificuldade que você está passando, o que Deus mandou você fazer? Deus mandou você descansar, Deus mandou você orar, Deus mandou você adorar. Então parte para isso, porque esse é o propósito que Deus está fazendo. Porque enquanto você adora, é o que está acontecendo. As muralhas já estão sendo enfraquecidas através da adoração. Deus começa a enfraquecer a força da muralha. Quando você perceber, a muralha caiu. Mas por que a muralha caiu? Porque antes teve um momento de adoração. Eu preciso adorar, querido. Adorar de coração. Em todas as circunstâncias. Eu preciso ver que Deus está no controle de tudo. Aliás, eu preciso crer que Deus está no controle de tudo. Levantar as minhas mãos e adorar. Na adoração reconhecemos que somente o Senhor provê o caminho a seguir. No final, nossa vida com Deus é pavimentada não pela execução dos nossos planos de batalha, mas pela dobra dos joelhos em humildade. Adoração àquele que nos criou e que nos redimiu e que nos sustenta até hoje. A adoração é joelho no chão. A adoração é o Senhor pulsando no meu coração. A adoração é sede da sua palavra, é sede do seu louvor, é sede de ouvir a sua voz, é aquela voz como o som de muitas águas. A adoração é a entrega total. A adoração é eu me curvar diante do meu Deus e saber que todo o meu conhecimento humano não vale absolutamente nada mediante ao que Deus tem para nos dar, mediante ao que Deus tem para oferecer. A adoração é a entrega, é se despir de nós mesmos, se despir do nosso orgulho, do nosso sentimento e colocar Deus à frente de tudo e deixar Deus tomar a direção, porque esse é um momento que eu preciso adorar. Eu preciso adorar, porque a adoração é sobrevivência. Você compreendeu isso? Adoração é sobrevivência. A paz, tia Mira, que Deus abençoe a senhora. Eu preciso adorar. Eu preciso adorar. E depois da adoração vem o poder do silêncio. Que silêncio é esse? Josué instruiu o povo a não fazer nenhum grito de guerra enquanto viajavam pela cidade. Do ponto de vista da estratégia militar, isso parecia muito estranho. Os gritos de guerra eram como um elemento importante na obtenção da vitória sobre os inimigos. Quanto mais temível era o seu grito, mais intimidante parecia para o seu oponente. Por outro lado, o silêncio na batalha iminente apenas mostraria fraqueza e medo. Você vê como é que Deus faz, né? Deus é lindo e ele realmente, do nada, ele faz tudo. O que para os homens já habilitados para a guerra, conhecedores de estratégias de guerra, eles traçavam uma estratégia para guerrear. E tinha o grito de guerra que mostrava a força daquela nação, a quantidade daqueles homens. Mas quando se está em silêncio, você não tem ideia de quantos homens estão ali para guerrear contra você. Então Josué tinha naquele momento o item 1, a confiança em Deus. O item 2, a adoração. E o item 3, no silêncio. Porque é no silêncio que Deus responde.
É no silêncio que Deus começa a traçar a tua estratégia para a tua vitória. Para que depois, no público, todos possam ver a tua vitória. Você vai chorar com o teu joelho no chão, você chora lá no teu silêncio. Você vai clamar, você clama lá no teu silêncio. Quantas coisas são só você e Deus. Quantas lágrimas são só você e Deus. E às vezes o teu inimigo fica doido para saber qual é o teu segredo, mas nesse momento é você e Deus. E Deus está te fortalecendo. Deus está te preparando, porque o inimigo não está sabendo qual é a estratégia que Deus está te dando. Porque tem certas coisas e certas adversidades que a gente passa na vida, querido, que não adianta pai, mãe, irmão, marido, somos só nós e Deus. Deus e nós. E é nesse momento que Deus nos chama no secreto. E começa a preparar a gente para essa guerra. Josué leva o povo todo. Agora, olhem a comunhão que esse líder tinha. Ele leva uma nação a interceder. Ele leva uma nação a compreender a necessidade de adorar. Ele leva uma nação a compreender que a estratégia não vem dele, mas que a estratégia vem de Deus. E que Jericó só teriam as suas muralhas caídas e derribadas se houvesse uma confiança plena, 100% em Deus. Então ele leva a nação também a buscar isso em silêncio, no profundo silêncio. Desculpe. O silêncio que vem de Deus. Aquele silêncio que todo mundo pensa que você não está vendo, mas que você está conversando com teu Deus e ninguém te discerne. Porque só você e Deus sabem o que está acontecendo. E Deus está te dando as estratégias de combate. O silêncio também é uma indicação de que está na presença de alguém maior, é uma posição de humildade. Quando eu fico em silêncio e me prostro diante do Senhor, significa, Senhor, eu não vou fazer absolutamente nada que não seja aquilo que tu fales para eu fazer. Sabe por quê? Com Deus não se discute. Com Deus a gente acata a sua vontade. Você está compreendendo isso? Tem muita gente que ainda não entendeu e fica discutindo com Deus. Acha que sabe mais do que Deus. Deus falou, não faça a pessoa. Não, mas eu vou fazer porque dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo outro. Querido, se Deus disse para você não vá por esse caminho, não vai. Se Deus disse para você não faça desse jeito, não faça. Se Deus disse para você e não conteste com Deus. Tem gente que ama, tem pessoas que preferem acreditar que as coisas de Deus se resolvem de forma natural do que entender que as coisas de Deus são sobrenaturais. Tem pessoas que acreditam que o motorista do ônibus vai deixar você no ponto que você deseja, mas não acredita que Deus possa fazer do sobrenatural. E ainda tentam arrumar desculpas ou então explicações para aquilo que é inexplicável. Porque Deus é sobrenatural. Deus é soberano. Você não vai explicar Deus. Já diz o louvor, ninguém explica Deus. Ele é Deus. E acabou. Nós somos limitados, nós somos criaturas. Jamais a criatura será maior do que o Criador. Nós somos criaturas de Deus. Nós não sabemos quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe. Nós não sabemos quantas células tem no nosso corpo. Ele sabe. Nós não sabemos o que está bom e o que está ruim dentro do nosso corpo. Ele sabe. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver. Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. E muitas vezes nós
como criaturas, queremos contender, discutir com Deus a melhor forma de fazer. Não é isso que temos que fazer. A gente tem que fazer como Josué fez. O anjo veio para conversar com ele, ele se prostra e adora. E agora eu vou obedecer. Eu preciso levar uma nação a obedecer? Eu vou levar a nação a obedecer. Por isso que o pastor muitas vezes quer levar a igreja a adorar, quer levar os irmãos para a escola bíblica dominical, quer levar o povo para assistir o culto, porque foi essa direção que Deus deu. E se é isso que tem que ser feito, é isso que a gente vai fazer. Israel compreendeu a estratégia de Deus para a batalha. E olha que o povo de Israel era povo cabeça dura. A Bíblia vai dizer, era um povo ainda de coração duro. Uma hora obedecia, outra hora não obedecia. Uma hora obedecia, outra hora não obedecia. Mas quando Deus levanta homens e mulheres dirigidos de Deus, quando Deus levanta homens de propósito, mulheres de propósito, não há quem impeça. Então, respeite o sacerdote, respeite o pastor, respeite a pastora, respeite o irmão de oração, aquele que intercede. Porque existem estratégias de Deus que Deus está colocando para conduzir a igreja. A gente falou sobre o silêncio. Tem mais um item aqui que eu ainda não falei. O silêncio é um ato interno de curvar no espírito diante do Senhor em serviço e adoração. Em silêncio, oferecemos ao Senhor a plenitude da nossa atenção e também da nossa vida. Assim, Israel marchou em silêncio para mostrar que sua vida na terra prometida estava enraizada no reconhecimento do Senhor. O Senhor prometeu aquela terra, o Senhor daria terra. O Senhor quer que seja feito dessa forma nós vamos fazer. Assim é importante que cultivemos o hábito do silêncio, através do qual permitimos que a voz de Deus nos dirija. Que sejamos dirigidos pela voz de Deus, querido. Não pela nossa voz, não pela nossa vontade, mas deixa Deus dirigir a sua vida. Fé significa perseverança. Outro item muito importante. Perseverança. A batalha de Jericó não foi um caso de um dia. Israel foi instruído a marchar ao redor da cidade por 7 dias. Então vamos parar aqui para pensar. Não foi um dia de batalha que o povo passou por tudo isso. O povo marchou 7 dias e no último dia teve que dar mais 7 voltas. Perseverança. Quanto tempo você está perseverando? E você acha que é muito? Quanto tempo Abraão esperou para o cumprimento da promessa? Quanto tempo Sara aguardou para o cumprimento da promessa? Quanto tempo os profetas aguardaram pela vinda do Messias? Até que o homem de Deus disse: Pai, agora despede em paz o teu servo, porque os olhos do teu filho contemplaram o libertador. A gente muitas vezes reclama do tempo e esquece que o dono do tempo é o Senhor. Persevere, querido, nesse propósito. Porque se Deus disse que é isso que Ele tem para a tua vida, persevere. Não desista. Não abra mão da promessa. Não abra mão da bênção de Deus. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Além disso, no 7º dia, Israel teve que dar 7 voltas ao redor da cidade. Ou seja, de novo, e mais uma vez. Israel viajou ao redor da cidade confiando que eventualmente Deus derrubaria os muros. Israel teve que perseverar. Muitas vezes nós enfraquecemos na nossa perseverança. A gente começa a ficar cansado. A gente começa a dizer que Deus não está vendo. A gente começa a dizer que Deus não tá vendo o meu sofrimento. Deus não está vendo o que a gente está passando. A nossa pequenez e a nossa incredulidade tomam conta da gente e começam a querer sufocar a nossa fé.
Mas a palavra de Deus manda a gente perseverar. Perseverar. Perseverar em quê? Em buscar, em adorar, em confiar. A marcha de Israel ao redor dos muros de Jericó deu ao povo de Deus o tempo necessário para exercer a plenitude de sua fé. As marchas também deram a Israel a capacidade de antecipar o seu envolvimento na vitória de Deus sobre Jericó, porque enquanto eles marchavam, eles perseveravam tanto, de uma forma tão veemente, que eles já estavam crendo que não havia outra possibilidade a não ser a queda das muralhas de Jericó. Será que a nossa confiança em Deus chegou nesse nível? Será que nós confiamos em Deus nessa proporção? Para ter uma fé suficiente que não existe outra saída, a não ser que a vontade de Deus, que é perfeita, a vontade de Deus que é inabalável, a vontade de Deus que é a melhor coisa da nossa vida, se cumpra. Então esse é o nosso momento. A paz, tia Lídia, que Deus abençoe a sua vida. Esse é o momento da igreja. O mesmo é verdade em nossas vidas. Nossa vida com Deus é uma vida de confiança. Nossa vida com Deus precisa ser uma vida de perseverança. Quando estamos na posição de esperar, devemos lembrar que isso nos dá capacidade de crescer em nossa fé. Além disso, a perseverança abre as portas para a nossa participação no que o Senhor fará em nosso meio, dentro do reino de Deus. Queridos, perseverar em todo o tempo. Porque o diabo vai fazer de todas as coisas para te desanimar. Vai lançar desânimo, vai lançar preguiça, vai lançar cansaço, vai lançar sono. E se você não perseverar, é interessante. Para você que quer conquistar alguém, você vai lá e persevera. Se você almeja melhorar no seu serviço, você vai lá e persevera. Se você almeja conseguir aquele diploma, você vai lá e persevera estudando. E para as coisas de Deus a gente não vai perseverar? Para aquilo que Deus deu pra gente, a gente não vai perseverar, queridos. Continue firme no propósito. Não desista, porque Deus nunca desistiu da gente. Deus nunca desistiu da igreja. Deus não desiste de ninguém. Tá difícil? Tá puxado? Tá sofrido? Tá choroso, mas continua firme. Deus tem um propósito. Persevera. E por último, a gente vai reconhecer a história da redenção. Porque mediante a toda essa batalha teve redenção. Eu creio que Deus também fez todo essa estratégia de guerra porque existia uma família para a redenção. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você já pensou nisso? Deus também traça toda essa estratégia, porque precisava salvar uma família, a casa de Raabe. Antes da batalha de Jericó, você vai ler que Josué envia espias para observar a cidade e trazer informações sobre a cidade. E esses espias são escondidos por Raabe, uma prostituta que vivia naquela cidade, mas que o Senhor, por misericórdia, estava rendendo a sua vida ao Deus vivo e querendo abandonar a sua vida passada. Nessa viagem, os espiões encontram Raabe, uma prostituta que, em um ato aparentemente estranho, mas de fidelidade a Deus, ajuda esses espiões na promessa de que ela e sua família seria poupada. Raabe, uma idólatra,
começa a crer no Deus Todo-Poderoso, somente de ouvir as histórias do povo, ela já cria que realmente Israel chegando lá, a muralha de Jericó iria cair, e ela dá abrigo aos homens de Deus. O que você faz pelos servos de Deus hoje, você pode não entender, mas existe recompensa amanhã. Honre os homens e mulheres de Deus. Eu não estou falando de cargo eclesiástico. Eu estou falando de homens e mulheres de Deus. Você pode estar recebendo anjos na sua casa sem saber. Então, honre os homens e as mulheres de Deus. Raabe, mesmo naquela vida pecaminosa dela, sem compreender muito sobre o Deus Todo-Poderoso, mas existia nela algo muito profundo chamado fé. E a fé foi capaz de transformar a vida de Raabe ao ponto de redimi-la de todo pecado e salvar a sua família. De fato, é isso que ocorre. Após a derrota de Jericó, Josué ordena que os espiões voltem para a casa de Raabe e resgate ela e sua família. E essa é a última vez que lemos sobre Raabe dentro da história do livro de Josué, que aquela família foi salva. Mas Raabe não é lembrada só porque ela deu abrigo aos espias, mas existe uma honra. Existe uma honra para aquele que obedece o que Deus diz. Existe uma honra para aquele que obedece aquilo que Deus determina. Existe uma honra àquele que reconhece que Deus é soberano. Existe uma honra para aquele que reconhece que a vontade de Deus ela é perfeita. E existe uma honra para a igreja, assim como existiu uma honra para Raabe, somente pelo fato dela ter dado resgate, dela ter dado abrigo a homens e mulheres de Deus. Sabe por quê, querido? Porque nós, servos de Deus, muitas vezes somos usados para abençoar a vida de outros. E às vezes nos omitimos em abençoar. E Raabe recebe a honra. Você vai lá no livro de Mateus agora comigo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 5, você vai ver que na genealogia o nome de Raabe aparece. Vamos lá, Mateus 1, 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Esta não é, no entanto, a última vez que Raabe é mencionada nas Escrituras. As Escrituras deixam bem claro que Raabe se torna mãe de Boaz, que mais tarde se casa com Ruth. Isso faz de Raabe a tataravó do rei Davi e uma figura importante na linhagem de Jesus, porque Jesus vem da onde? Da raiz de Davi. Aí muitos vão dizer, prostituta! Porque as pessoas gostam de botar rótulos nos outros, né? Eu acho interessante isso. Todo mundo gosta de botar rótulo nos outros. Prostituta! Só que a prostituta recebeu honra. A prostituta aqui, teve o seu passado, era sim errado, mas Deus elevou essa prostituta, a tataravó do rei Davi, e ela entra na genealogia de Jesus. Sabe, querido, a gente não tem aqui autoridade de Deus para botar título em ninguém, para botar rótulo em ninguém. A gente tem que adorar, a gente tem que respeitar o nosso irmão, e como o nosso pastor diz, eu respeito o que você carrega. Deus faz daquela mulher uma mulher de honra e traz ela e seu nome e a sua família para a genealogia do Messias, do Todo-Poderoso. Deus tem lugar de honra para cada um de nós.
Não interessa a sua linhagem. Não interessa o seu passado. Deus não quer saber do seu passado. Ele quer cuidar do seu futuro e do seu presente. Tem pessoas que só ficam no passado. Ah, porque fulano disse que você era assim, que você era assado, que você era assado. Não sabe que a pessoa se transformou. Não sabe no que a pessoa é hoje. Mas Deus sabe de todas as coisas. Fica só rotulando as pessoas por causa do passado. Somos homens e mulheres de Deus, queridos. Somos servos de Deus. E o que importa é o que Deus está fazendo no presente. E o futuro que Deus tem separado para cada um de nós. E Deus tem promessa. E promessa de honra. Eu tenho certeza que muitas pessoas ficavam rotulando Raabe. Mas só Deus sabe a honra que ela recebeu. Então é momento da gente adorar. E a gente saber que existe também redenção nesse propósito que vem de Deus. Existe redenção. Os caminhos de Deus não são baseados em mérito ou em merecimento, em força ou destreza. O reino de Deus é estabelecido pelo caminho da graça, como o Cadu acabou de falar. E eu vou repetir, porque como diz o nosso pastor, é didático. Os caminhos de Deus não são baseados em mérito ou merecimento, em força ou em destreza. Os caminhos de Deus são baseados pela graça. É na graça que eu encontro a redenção. É na graça que eu encontro a santificação. É na graça que eu encontro perseverança, que eu encontro a fé. E ali eu recebo a honra de Deus. É tudo pela graça, querido. Porque se não fosse a graça, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Então, o tempo que você pensa em pré-julgar o seu irmão ou rotular alguém, fique na graça. Não perca a graça. A graça de Deus é extremamente importante para nossas vidas. O lugar de Raabe na linhagem de Jesus nos mostra que nossas vidas individuais são elementos importantes no plano da salvação. Então, convido você a dedicar o tempo necessário para buscar as estratégias de Deus, as armas de guerra que vêm de Deus, a solução que vem de Deus, e esteja ligado com Deus. A gente está contagem regressiva do Natal. Eu não sei se essa vai ser a última imersão ou se haverá uma outra imersão depois do Natal, eu não sei dizer. Mas uma coisa eu quero deixar bem clara aqui para você. Siga as estratégias de Deus. Porque Ele é perfeito, soberano e pode todas as coisas e tem o controle de tudo. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. A gente vai orar. Deixa eu só dar a paz do Senhor pro meu tio. Tio Herculano, beijo, tio. Amo o Senhor, viu? Vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor a sua graça e o seu poder sendo derramado sobre nossas vidas. Que você possa receber nessa noite o que Deus tem separado para você. Que o Espírito Santo fale com você, querido, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa coordenar a sua vida em nome de Jesus. Possa te dar as estratégias certas. Possa te dar as armas certas. E quando o Senhor vier falar contigo, não questione. Fique em silêncio. E deixa Deus te dizer tudo o que tem que ser feito. E obedeça. Persevere. Não desista. Não esmoreça. Não desanime. Deus quer de pé. Porque muita coisa ainda dá para acontecer. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para Deus fazer ainda na sua vida. Amém?
Vamos orar. Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu nome. Muito obrigado por este momento de imersão. Muito obrigado pela sua graça sendo derramada sobre nossas vidas. Muito obrigado pelo teu agir, ó Pai. Muito obrigado porque tu és Deus, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é soberano, porque tu sabes de todas as coisas. Pai, te colocamos agora todos os pedidos de oração, ó Pai. Todas as petições diante do teu altar, Senhor. E te pedimos, Senhor, vai agora tomando conta. Vai agora respondendo, ó Pai, aos necessitados. Vai falando com os teus filhos, Senhor. Senhor, vai dando as estratégias certas. Vai, ó Deus, tocando na tua igreja. Vai tocando naqueles que precisam, ó Pai, de ouvir a tua palavra, um conforto, um acalento para o seu coração. Senhor, vai chegando com o teu consolo, Senhor. Vai chegando com a tua voz como o som de muitas águas. Vai preparando o teu povo e aquele que agora clama por ti, por um socorro que vem de ti. Senhor, ouve a oração da tua igreja. Ouve a oração do teu povo. Senhor, tem misericórdia. Entra com o teu resgate, entra com o teu socorro, entra com o teu abrigo, entra porque tu és a torre forte, Deus. Nós colocamos diante de ti também, ó Deus, os dízimos e as ofertas da tua casa. Muito obrigado, Espírito Santo, pela fidelidade da tua igreja. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo agir da tua igreja. Muito obrigado porque tu tem dado escape financeiro para a tua igreja. Mas continua, Senhor, incomodando os teus filhos. Aqueles que querem ofertar, aqueles que querem dizimar, Senhor, dá condições à tua igreja em nome de Jesus, ó Pai. Para que a tua igreja possa dizimar e ofertar, ó Deus. Para que a tua igreja continue pagando todas as contas e continue cumprindo com as suas obrigações neste mundo, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Você que quer dizimar, você que quer ofertar e ainda não pôde, os dados bancários estão aqui, ó, nos comentários. Tem a nossa chave Pix, tem os dados bancários da igreja. Então você pode dizimar, você pode ofertar. Aos nossos irmãos, a nossa membresia, muito obrigado, querido, pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua fidelidade. Que o Senhor continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem algum aviso, né, para poder dar aqui. A paz, Tia Gladys, que Deus abençoe. Deixa eu ver se tem algum aviso para dar aqui. O aviso é sobre... Obrigada, Tia Lídia. Muito obrigada. O aviso é sobre o final do ano, tá? Aqueles que ainda não deram um nome, tá? Para a ceia de final de ano, entre em contato ou com a pastora ou com a diaconisa Sandra. Não esqueçam de dar em contato e acompanhe todas as atividades da igreja através da nossa rede social. Amém, queridos? Lá está descrito todas as atividades da igreja que tem agora, como é que vai ficar o final do ano, como é que vai ser a festa de final do ano, o culto de encerramento, tá tudo lá descrito direitinho, tá? Dentro das nossas redes sociais, dentro dos nossos grupos, os nossos grupos de WhatsApp. Nós temos os grupos das irmãs empreendedoras, temos os grupos das prudentes, tem o grupo dos varões, tem a EBD, então é tudo para que você fique conectado, para que você tenha um grupo também dos adolescentes, tudo para que você possa ficar conectado, ligadinho em todas as atividades da igreja. Não perca essas atividades em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando contigo, vai continuar usando a sua vida. E mais uma vez, a gente está aqui em São Paulo, a gente está aqui longe, mas o nosso coração está perto. Muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada pelo seu coração voluntário, muito obrigada pelo seu zelo pela obra do Senhor, pelo seu amor com a obra do Senhor, com a casa do Senhor. A cantata de Natal foi linda, a gente assistiu daqui e eu creio que o culto de final de ano também vai ser lindo em nome de Jesus e que a igreja receba da parte de Deus todas as bênçãos, infinitas bênçãos. E aquilo que você está esperando, querido, e colocou lá no seu coração, continua perseverando com Deus, porque o Senhor é fiel e Ele vai dar o socorro bem presente no momento certo. Amém? Que Deus possa te abençoar. A gente está terminando aqui essa imersão, mas que você possa abençoar na paz de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que Deus encha a sua casa de paz, de amor, de carinho, sabe?
sabe? Aquele acalento. E outra coisa, se o inimigo vier sugestionar, se acontecer alguma coisa, começa a dar glória a Deus por tudo, querido. Deus sabe de todas as coisas. Começa a glorificar o seu nome, que Deus está fazendo algo sobrenatural. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você possa ter uma noite de paz e preparar aquela ceia linda de Natal, que o Senhor esteja contigo em nome de Jesus. Amém? E até o ano de 2024, porque certamente eu não devo fazer uma outra imersão ainda esse ano, mas até o ano de 2024 a gente se vê aí com certeza, tá? Em nome de Jesus. E muito obrigado pelo carinho, os irmãos que ficaram desde o início, desde as 19h30 juntinho conosco. Que Deus abençoe. Até logo e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.